declarado: se eu morrer agora, o telhado da minha casa cairá sobre a minha esposa e sobre os meus filhos. Ele estava querendo dizer assim: o que é que vai ser da minha esposa? O que é que vai ser dos meus filhos se eu for executado agora? Ele tinha incertezas quanto ao futuro da sua família, mas ao mesmo tempo ele pode declarar: ainda assim, se tiver que morrer, eu morrerei por Jesus Cristo de Nazaré. Nós, por causa da lealdade a Deus, devemos estar dispostos a sacrificarmos aquilo que nós mais amamos, aquilo que nos é muito caro, aquilo que nos é muito valioso. Abraão foi o homem que teria sacrificado a Deus o mais caro da sua vida. Ele amava muito a Isaque. Isaque preenchia o coração de Abraão. Diz a história que Abraão se alegrava ao ver pela manhã o seu filho amado. Abraão se alegrava ao ver o entardecer o seu filho amado. E quando Abraão olhava para Isaque, Abraão tinha certeza de que as promessas de Deus aconteceriam na sua vida através do seu filho, porque Isaque era o filho da promessa. Digo mais ainda, amado irmão, quando penso nessa história de sacrificar por amor a Deus, lembro-me da história da igreja primitiva, que é uma história recheada de exemplos, queridos irmãos, que saltam aos nossos olhos, enfoguece a nossa alma, alimenta o nosso espírito e nos inspira a dar o passo seguinte, a estarmos dispostos a vivermos para Deus, diante de Deus, mesmo que tenhamos que sacrificar coisas que nós amamos, se Deus assim nos exigir. Ah, querido irmão, aqueles muitos que fazem parte da história, que morreram por causa de Cristo, que não abriram mão da fé, antes aceitaram a fogueira, antes foram queimados vivos nos postes das ruas de Roma e de Jerusalém por amor ao Senhor Jesus Cristo. Quantos cristãos foram já fuzilados por Hitler? Quantos cristãos foram fuzilados lá na Coreia do Norte? Mas eles não abriram mão, resolveram sacrificar a própria vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje nós não tenhamos que entregar a nossa vida numa fogueira. Talvez hoje não sejamos comidos por leões no nosso tempo. Mas exatamente esta mensagem traz para nós, queridos irmãos, um desejo de lealdade, ao ponto de sacrificarmos coisas que podem estar no lugar de Deus na nossa vida. Talvez seja, amado irmão, um namoro que Deus não se agrada. Talvez seja uma carreira, esta carreira que você quer seguir, enquanto Deus está te dando uma outra opção de vida. Quantos tiveram que sacrificar carreiras para exercer a vocação ministerial? Quantos tiveram que abrir mão dos seus sonhos para ir para o campo missionário, lá para as prenhas da África, lá para as prenhas e florestas e montanhas da Ásia, e estão trabalhando lá? Quando estivemos recentemente, precisamente no mês de outubro, lá no Timor-Leste, e que subimos as montanhas do Loroçai e do Loromona, encontramos missionários formados, pessoas que estavam aqui no Brasil e que sacrificaram carreiras, que sacrificaram outros sonhos para poder entregar lá nas prenhas do Timor-Leste. Nós olhávamos assim para eles e dizíamos: verdadeiramente isto é uma vocação. Eu esqueci de falar aos irmãos da quarta-feira, mas da quinta, logo cedo, eu viajei para visitar alguns missionários nossos aqui em Barão de Grajaú, em altos picos lá no Piauí, queridos irmãos. E quando chegamos lá, povoados pequenos, com muita dificuldade, mas os nossos missionários alegres, glorificando ao nome do Senhor, ganhando almas para Jesus Cristo de Nazaré. E alguém dizendo: isso só pode ser vocação, não tem outra explicação. E deles, queridos irmãos, que tinham perspectiva
venceu.